Então, pessoal, hoje vou conversar. Eu nem me apresentei. Olá, tudo bom? Então, gente, tem algumas coisas que eu venho pensando que surgiu durante a semana, tá? Algumas coisas que vieram à tona. E hoje vou citar algumas coisas bem aleatórias, porque não adiantaria eu fazer um vídeo pra cada assunto, né, gente? Se bem que eu posso até resumir nesse vídeo mesmo. Gente, eu vou falar algumas coisas que aconteceram essa semana, não sei. Vamos vendo pelo vídeo, né? Eu não sei que título eu vou dar pro vídeo, mas vamos lá. Gente, uma coisa que eu queria falar, em primeiro lugar, é a respeito sobre empíricos, tá bom? Que inclusive eu tô fazendo um curso, tá bom? Então eu queria falar algumas coisas aí a respeito sobre empíricos. Eu fiquei em dúvida se eu falava, se eu não falava. Eu fiz um vídeo falando que eu ia falar, ou que eu não ia falar, que eu não ia citar o nome da empresa. Eu vou ser franco, gente, eu vou falar que é empíricos, tá bom? Eu vou postar esse vídeo de qualquer maneira, mas eu resolvi ler um pouquinho a opinião de algumas pessoas sobre empíricos, tá bom? Esse batom que eu tô usando, gente, é a nova coleção da Avon, tá? Epic Lip Mac, tá? Depois eu mostro qual é o nome dela, tá? Você aí que ficou querendo saber. E ele é uma cor bem intensa, né, gente? Realmente ele tem uma tecnologia aí que faz a cor ser bem vibrante. Mas vamos voltar ao assunto. Bem, gente, eu ouvi até agora a opinião de duas pessoas. Se bem que não vai ser a única, né? Eu vou ouvir a opinião de outras pessoas, né? Eu não conhecia muito sobre empíricos e eu vou falar a verdade, gente, que eu ainda não sei muito, né? Então eu gosto de ouvir a opinião de outras pessoas, tá? No YouTube, tá? Que é no YouTube que eu conto, né, a opinião das pessoas. E elas falaram quase que a mesma coisa, tá? Elas falaram quase que a mesma coisa, que é a respeito da propaganda, né? Eu ouvi e foi uma coisa que se assemelhou muito uma à outra. E é isso, gente. Aí uma pessoa que eu assisti no vídeo, ela falou que a gente tem que separar o lado racional do lado emocional. Eu confesso que eu fui muito pelo lado emocional, tá? Até o motivo de eu ter feito o curso é justamente pelo lado emocional. E claro, gente, se a pessoa tá preocupada com dívidas, se ela tá preocupada com coisas, é importante esses anúncios, sabe? Eu acho que isso acaba agregando muito. Eu acho que essa a motivação seria. E realmente aquelas mensagens te cativam muito, né? Eu posso confessar aí. Eu acho que é dessa maneira que vendem, né? Essa coisa emocional, sensacionalista das coisas. E eu vou confessar, gente, que mesmo que você tenha que ver o lado racional das coisas, também surge aí o lado emocional, tá? E vai ser... As pessoas, elas vão se levar pelo lado emocional. E quando a gente diz isso, são pessoas que não têm hoje não tem aí muita educação financeira, né? E estão presas ao sistema, tanto do governo, o sistema financeiro também, e também ao sistema educacional. Às vezes elas estão tão presas ao sistema educacional que muitas vezes a coisa é tão difícil que as pessoas não conseguem completar o ensino médio nem o ensino superior. Eu vou confessar que eu não tenho ensino superior. Eu não tenho ensino superior. Eu quero tentar, sim, ensino superior, sabe? Mas é como aquilo, né? A gente ouve tanto falar e muitas vezes a gente se sente enganado, né? É que tipo, o sistema é tão quebrado que muitas vezes você não consegue ver nem motivo concluir. Muitas vezes você está sempre um passo abaixo, certo? A sensação que eu
você tem, é obrigado a ter ensino superior. Mas não é esse o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, gente. Muitas vezes a gente tá preso a esse sistema. A gente tá preso ao governo, sistema que é um corrupto, ao sistema financeiro. Vixe, o que eu tô fazendo, né? Você está preso ao sistema do governo, né? Com a corrupção aí. Muitas vezes o motivo das vezes a gente ficar sem esperanças, né, com o governo atual. Tem um sistema financeiro, um sistema bancário, que às vezes a gente tá preso aí a abrir contas de serviços que a gente muitas vezes nem usa, né? E finalmente é o sistema educacional, que às vezes os professores não são bem pagos, e muitas vezes surgem greves, e quando chega uma certa idade a gente tem que fazer o possível para passar de ano e tudo mais, e é essa dificuldade toda, né, gente? Então assistindo o vídeo de algumas pessoas a respeito da Empíricos, é que elas acham, assim, a opinião delas, elas concordam, elas são a favor da Empíricos, mas uma coisa que eu até agora eu li, que eu vi, é que elas falam um pouco, elas não são, discordam aí dessa propaganda que sempre tá aí. Isso aqui é bem, eu não sei se é certo falar, se é visceral, né? Não sei se é certo falar assim, né? Mas são propagandas de grande impacto, né, na internet, enfim. Se bem que eu até fiquei cismada, né, de tá recebendo por SMS, né, complicado, mas eu acho que, gente, a propaganda é isso, pagar, né, você não vê isso na televisão, então às vezes o que eles anunciam ali não é nem visto na televisão, né? Não é anúncios que você vai ver publicando na televisão. E é isso, gente. Eu acabei de falar sobre Empíricos, eu vou falar sobre outras coisas, sobre outros assuntos também, tá bom? Uma delas é também a questão da educação financeira. E quando envolve aí, eu vou até falar uma experiência que eu tinha quando eu era criança, de sensação que eu tinha antes. E é um dos motivos até de eu estar buscando em cursos de educação financeira, certo, gente? Tá passando. Então, gente, continuando. É o seguinte. Eu confesso que eu tinha dificuldades quando eu era criança de poder levar em conta certas coisas, né? Isso me levava a fazer coisas que eram erradas pra mim. E eu confesso que hoje eu vejo que eu tenho consciência quando eu era criança. E mesmo assim, eu ainda vejo que eu tenho uma sensação de frustração. Não só com a minha situação, porque eu via que era errado, não tô fazendo isso, que era pegar coisas, tá? Sem permissão. Até uma certa idade eu desejava as coisas das amiguinhas, eu desejava aquelas coisas, eu desejava, né? Era uma coisa que pra mim era um pecado enorme, era um erro grande. Se bem que eu acho que até aquela época eu não era ainda moldada segundo a religião. Parece que com uma certa idade você já sabe o que é errado, o que é certo, né? Mas eu não fui criada na igreja desde muito cedo, né? Acho que a partir dos 12 anos ali é que eu comecei a ser moldada, né? Segundo a igreja. E eu não queria ser aquela criança que ficava pedindo demais pra mãe, sabe? Eu acho que eu senti uma certa dificuldade de chegar pra minha mãe, compra isso, compra aquilo, sabe? Porque eu era uma criança que eu não chegava
pra ela e pedia pra ela, né? Porque eu não queria ser aquela criança mimada, né? Eu não queria ser mimada, mas eu me arrependo muito, tipo, aquelas coisas assim que me faziam ser algo que eu tenho vergonha de relembrar. E tinha certas vezes que eu pegava assim, simplesmente porque pegava, sabe? Porque eu me agradei, assim. Só que eu me lembro de uma vez que eu ia de vez em quando pra casa da menina e caramba, eu queria ter aquela coisa. Eu queria muito ter aquela coisa. Só que eu não conseguia chegar pra mim e dizer onde é que você comprou, né? Onde foi que você comprou aquilo ali, sabe? E eu não conseguia nem chegar pra minha mãe e pedir pra ela tal brinquedo, sabe? Então foi meio difícil pra mim porque eu senti essa carência de poder chegar, mãe, quero um brinquedo, não sei o que, sabe? E muitas vezes, até uma vez, minha irmã me entregou pra minha mãe porque eu tinha roubado coisa, gente, eu até tenho vergonha de lembrar isso. Que eu tinha pegado um negócio da loja. Simplesmente peguei lá, entendeu? E minha mãe ficou muito com raiva de mim, né? Ela ficou com raiva, porque ainda mesmo nessa época eu já tava começando a ter educação religiosa, né? Não era nem financeira. Minha mãe ela nunca teve acesso à educação financeira nem nada, então muitas vezes eu acredito que sim, muitas vezes quando não há um diálogo entre a mãe, né, fica difícil, porque eram coisas que eu não desejava ter aquilo, sabe? Mas muitas vezes eu não vejo o sentido do preço, o custo das coisas, desde criança, e minha mãe nunca ter me passado informação, né? Me faziam ficar tão frustrada que eu queria as coisas, mas eu não conseguia chegar pra ela, mãe, compra aquilo. Eu não conseguia relacionar uma coisa com a outra, sabe? Eu confesso que às vezes eu ficava, eu não sei se eu tinha angústia da minha mãe, não sei dizer, mas até hoje, gente, eu tenho dificuldade, sabe, de dizer, mãe, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero comprar, sabe? Porque eu não queria dar uma de chata, de abusada, sabe? Mas eu vejo o quanto é importante a gente pedir autorização dos pais, pedir autorização dos responsáveis, tá? Aí muitas vezes eu acabava tendo essas fugas, né? De vez em quando pegar uma coisa de algum lugar, porque eu acho que minha mãe não era interessada em levar gente pra comprar alguma coisa. Eu confesso que às vezes eu me desanimo com minha mãe, porque até hoje minha mãe é daquele tipo de pessoa, minha mãe, que sempre quer comprar muita coisa, sabe? Minha mãe é que nem eu. Só que muitas vezes ela pensa que eu não mereço. Muitas vezes minha mãe fala isso. E eu acabei, infelizmente, pegando isso pra mim, absorvendo isso pra mim. Porque minha mãe sempre foi muito carente, assim, que meu pai pudesse comprar as coisas pra casa. Às vezes ela que tem que bancar de comprar móveis, outras coisas. Então, é como se minha mãe estivesse sozinha, né? Porque ela nunca teve o marido dela, né? Pra trazer as coisas pra casa, enfim. E eu acho que isso acabava repetindo pra mim. Então eu não tenho como recorrer à minha mãe, porque minha mãe não tinha como contar com meu pai, entendeu? E eu acabava absorvendo essa negatividade. Acho que desde muito tempo quando é criança, a gente observa os pais, né? Então muitas vezes minha mãe não pode comprar isso, mas eu quero. Muitas vezes a gente fica imaginando, cara, não tá podendo comprar,
muito menos não vou pedir para o meu pai. Mas eu quero tanto isso, sabe? E muitas vezes acaba fazendo aquilo que é errado e que até hoje eu amargamente acabou levando comigo. Infelizmente acabou levando comigo isso. E é uma experiência que eu não queria me levar. Porque eu já tinha consciência daquilo e que aquilo era errado. Eu até me lembro uma vez que minha irmã, eu tava brincando com uma amiga dela e eu peguei assim, simplesmente fui lá, peguei uma coisa dela. Minha irmã percebeu e disse pra eu devolver, né? Pra eu devolver. E eu acho que eu não sei, parece que eu não devolvi. E infelizmente, gente, essas são as experiências tristes que eu tenho. E eu vou falar outras coisas também, mas agora a câmera está descarregando. E é isso. Eu vou falar mais algumas coisinhas, eu vou primeiro descarregar o cartão de memória para poder gravar o resto, tá bom? Bem, gente, eu acabei de descarregar a câmera. Aí eu aproveitei para pegar o batom, né, pra mostrar aqui, ó. Isso aqui. Da Epic Lip Mark, certo? Cor coral pleno, tá? Eu gostei muito desse vermelho. Muito bom. Gente, voltando. Tipo assim, eu lembro que na época meu pai comprava tudo que era de bom, sabe? Meu pai era daquele que tinha uma... Ele até hoje ele tem uma alma muito, muito jovem. Meu pai é daquele que, mesmo na dificuldade, leva a vida como se fosse o último, sabe? Eu vejo isso. Já minha mãe, ela sempre foi pé no chão, sabe? Ela só comprava o básico. Enquanto que meu pai, muitas vezes quando ia fazer uma feira, comprava muita bagana, sabe? Meu pai, nossa, ficava... Ai, né? Meu pai ele sempre fazia alguma coisinha assim pra agradar ele, né? E pra agradar a gente, né? Pensava de vez em quando em comprar alguma coisinha pros filhotes, né? Que era eu e minhas irmãs. E minha mãe achava aquilo patético. Patético. Né? Aquilo ele devia ter comprado feira. Feijão, arroz, macarrão e lá as coisas, né? Do dia. E isso acabava sendo o oposto, né? Os opostos, né? Tipo, meu pai era o herói, né? Eu via muitas vezes meu pai como aquele... Mas ele era muito ausente. Meu pai era trabalhar focado nas coisas dele. E muitas vezes esses agrados eram legais, assim. Mas é claro que eu não ia chegar para meu pai como pedir brinquedo, não. E minha mãe, ela sempre foi muito de comprar coisas básicas, o necessário, né? Que era comida, um móvel, né? Eu até tinha dificuldade de esperar do meu pai que comprasse. E outra coisa era comprar roupa. Roupa não é... A criança, ela não tá se importando com roupa, né? Mas era uma coisa que minha mãe se importava. De comprar as roupinhas para os filhotinhos dela, né? Pra não dar como ver o mundo, né? Então minha mãe, ela se importava com essas coisas básicas necessárias. E eu confesso, gente, que eu tenho essa ausência da minha mãe por um agrado, sabe? E eu confesso que eu tenho essas fugas, né? De uma coisa que eu desejo, eu acabo pegando, né? Fazendo coisa feia, né? Eu tenho consciência disso, né? Mas... Foi a partir eu acho que dos 21 anos aí que eu comecei a me importar com essa parte do dinheiro, né? Eu acho que como eu não cresci numa família assim que priorizava o dinheiro, que priorizava gerenciar o dinheiro, eu me vi na obrigação de eu mesma buscar
né, educação financeira. Eu sou praticamente a única, eu acho, que me interessa. Eu me interesso por cursos de educação financeira, porque muitas vezes minha mãe, infelizmente, ela acabou passando uma coisa pra mim indiretamente, não intencional. Ela acabou passando intencionalmente pra mim. Não, quer dizer, não intencionalmente, sério. Ela acabou me passando não intencionalmente um lado mal do dinheiro. A igreja também, né? Quantas vezes eu via na igreja que dinheiro é o fruto de tudo que é de errado, porque conta a história de Salomão, né? Que Salomão levou uma vida de pecado, porque ele era um rei muito sábio na época e ele era um mais rico, entendeu? Então, são essas historinhas, entendeu? Aquela mesma historinha do... eu não vou lembrar o nome dele agora, mas Jó. A historinha de Jó, que Jó era um homem rico e, infelizmente, ele mesmo se mantendo fiel a Deus, na pobreza também, todo mundo deixou Jó. Então, infelizmente, gente, são essas coisas que a gente acaba absorvendo pra nós. E, inevitavelmente, a gente acaba ficando distante do dinheiro, distante da forma verdadeira de enriquecer. E são essas coisas que acontecem, a mídia, tudo, o modo de vida dos ricos não vai levar felicidade. Tudo isso acaba alimentando em nós essa frustração, né? E a única coisa que a gente gostaria de realmente viver é plenamente, né? Viver uma vida plena. Todo mundo deseja isso. Mas enquanto a gente estiver absorvendo essas coisas, seja das pessoas que a gente ama, até mesmo as pessoas que a gente ama, que convivem com a gente, acaba, infelizmente, não intencionalmente passando isso para nós. Passando essa forma complicada do dinheiro, né? Simplesmente porque muitas vezes nunca a gente teve a educação financeira de forma proeminente, eu acho que é essa palavra certa, né? E outras coisas que vêm na nossa vida, né? Outras coisas que aparecem sempre vão acabar tirando um pouco de nós a vontade de levar a sério o lado financeiro, a educação financeira, né? Então, gente, eu pude concluir aqui. E outra coisa, gente, que eu queria falar um pouquinho sobre o curso de Empíricos é que eu já tô começando aí a dar meus primeiros passos aí e buscar aí montar a reserva de emergência. Eu acho que é bem interessante você já começar aí a montar sua reserva de emergência. Já é um dos pilares para você começar a enriquecer, já criando aí o seu pé de meia, né? Então eu tô começando a viabilizar segundo o curso, né? Jornada para sua liberdade financeira, né? Que a mentora é a Luciana Seabra. E eu tô começando a dar meus primeiros passos aí. Eu estou aí tentando garantir aí uma forma, né, de poder levar à frente, né, o que eu tô aprendendo. É isso, gente. Eu vou fazer outros vídeos também. E é isso. Até mais. Tchau.